Boa noite, irmãos. Deus abençoe você nessa noite de quarta-feira, noite missionária. Estamos no nosso mês de missões nacionais. Só Jesus Cristo salva é o lema que a gente quer propagar nos 4 cantos aqui no Brasil. Eu quero te convidar a ficar em pé e a gente pedir ao Senhor que nos receba no altar dele com as nossas canções, com a nossa adoração, nossa vida. Que ele nos encha com a sua presença. Que bom que você chegou aqui. Que bom que você está preparado para o Senhor seja exaltado. Senhor, receba a glória e o louvor. Somente a Ele, nós exaltá-lo nessa noite.
Você sabia que a capelania escolar pode mudar a realidade de uma comunidade, de uma escola, de uma família e a vida de uma criança? Ah, queridos, pois pode. Quando nós começamos a fazer o curso de capelania escolar no ano de 2021, essa formação continuada em capelania escolar, meu coração foi cada vez mais se alegrando e realmente percebendo que era esse o projeto, o propósito de Deus para as escolas aqui da cidade de Cordeiros. A capelania, ela vem muito positivo no atendimento aos alunos, falando temas que são ligados a valores, ao amor, à ética. E isso tem nos ajudado bastante e nós somos realmente agradecidos pela capelania, pelo trabalho do pastor Alex no nosso município. E por isso que nós, capelães de todo o Brasil, devemos nos envolver nessa obra tão maravilhosa. Participo do projeto da escola, é muito bom estar participando, ver o que Jesus Cristo está transformando a vida de nossas crianças, nossas escolas. Eu tenho uma experiência muito linda, que é uma jovem. Ela ouviu falar desse Jesus, ela ouviu falar desse Senhor que liberta, desse Jesus que salva, e a vida dela foi transformada. Meu irmão, vida tem sido transformada através da capelania escolar, através do nome do Senhor Jesus, através de vidas que estão comprometidas com esse projeto tão maravilhoso. Seu investimento no trabalho missionário com a nova geração tem transformado vidas. Eu convido você a conhecer um pouco do trabalho que tem acontecido na Amazônia. Conheça um pouco mais o que Deus tem feito através da vida dos nossos missionários. Eu estou na comunidade Vila do Águia, no Lago Sacambu, há 4 anos. E quando nós chegamos aqui, o nosso foco, né, o estilo que nós temos, digamos assim, do Projeto Radical, é começar com um discipulado de vida na vida. Nosso foco aqui sempre foi pregar o Evangelho, sempre foi falar de Cristo para essas pessoas, mas nós temos uma abertura muito grande com os familiares, com as pessoas aqui da comunidade, com os ribeirinhos. A escola onde nós trabalhamos é a escola São Luís de Gonzaga. Nós trabalhamos mais ou menos com 50, 60 crianças. É mais ou menos uma EBF que a gente faz aqui com as crianças, né? A gente tem um momento de oração, a gente ora com elas, a gente fala um pouco do plano da salvação para elas. E depois a gente apresenta a
questão do novo sorriso. A gente faz com ela tudo aquilo que precisa fazer, né, de escovação, tudo. É um tempo maravilhoso, né, sobre a questão da ação do novo sorriso, e apresenta o plano da salvação para elas, como eu falei. Nós temos desenvolvido um trabalho com crianças a princípio. Nosso pequeno grupo multiplicador infantil. A gente se encontra com eles todos os sábados, mas durante a semana a gente não deixa de estar com eles. A gente sempre faz uma programação durante a semana, a nossa caminhada esportiva que nós desenvolvemos com eles. E durante a semana também a gente está tendo agora a catalonia escolar. Então a gente entendeu que a gente deveria trabalhar com a escola, era o que a gente já estava falando que a gente queria fazer, e aí a escola nos recebeu muito bem e ofereceu ainda 2 salas para a gente poder trabalhar com eles. A gente estava acompanhando um casal chamado Gideon e Valquíria, e quando a gente ia para a casa deles, a gente almoçava muito juntos. Um dos filhos desse casal falou assim: mamãe, a gente não vai orar antes de almoçar? Aí a mãe dela falou assim: minha filha, vamos orar. Então a gente vê que o convívio com a gente foi criando nessas crianças uma mudança nelas, e elas podem levar para dentro de casa também. Então, a partir dessas crianças, os pais também têm sido transformados pelo Evangelho. É extraordinário você ver uma criança, ela já de bebê, ela vem crescendo e a gente vem acompanhando esse crescimento dela, tanto físico como espiritual. Então, é algo que a gente não vai abrir mão de investir na vida delas. A gente não vai deixar de orar, a gente não vai deixar de incentivá-las a continuar e a fazer outros discípulos. O objetivo disso tudo é transmitir o amor de Cristo e que não deixar ninguém de fora do que Deus tem feito no mundo. O trabalho missionário precisa de pessoas que sustentem, que contribuam, que estejam em oração e que vão também aos campos. Nós estamos aqui nos campos. A gente está aqui segurando um lado dessa corda e os irmãos estão aí do outro lado segurando as cordas também. Então, quando a gente quer servir a Deus, a gente também serve pessoas. Sua oferta, ela está gerando vidas, ela está trazendo restauração de casamento, ela está transformando vida de crianças. Então, vale a pena investir na obra missionária. Um trabalho tão bonito. Acho que ainda é uma sementinha, porque quantas escolas do Brasil precisam receber missionários, precisam estar abertas para esse trabalho? No Norte, no Nordeste, no Sudeste, no Rio de Janeiro, no Santíssimo, né, que é a nossa proximidade, a nossa realidade. Então nós temos que investir nesse trabalho, nós temos que orar por esses missionários que estão já no campo, né, nas escolas de vários lugares do país. Nós temos que orar, investir, mas temos que agir também. Porque eu acho que desde domingo nós estamos sendo chamados e incomodados a agir, né? Ser agentes transformadores no local que nós estamos. Como é importante que crianças, né, no período estudantil, tenham contato com pessoas cheias de Jesus, porque é um trabalho preventivo. Tendo contato com essas crianças, quantas delas, né, sabendo, conhecendo, entregando sua vida a Jesus, vão estar sendo salvas espiritualmente, mas também de tantos males que tem nesse mundo, evitando passar por tantas coisas. Então que nós possamos nos despertar, né, estarmos contribuindo com missões, com os nossos recursos, possamos estar orando para os missionários que já estão em campo, mas que nós possamos também estar montando estratégias para estar agindo, para mudar a realidade de crianças, né, de todo o Brasil, através, né, da nossa oração e dos recursos, mas também das nossas redondezas através do nosso trabalho. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, Pai, para indicar o caminho que é o Senhor. O caminho que salva é Jesus Cristo, mas o Senhor separou cada um de nós para que nós possamos indicar o caminho para aqueles, Senhor, que estão na escuridão. Então que o Senhor possa estar, Senhor, cada vez mais despertando em nós o desejo de estarmos nos colocando, Senhor, a teu serviço de pregar as boas novas. Essa é a nossa missão, onde quer que nós estejamos. Nós possamos, Senhor, estar à disposição dos nossos tempos, dos nossos dons, e possamos estar montando estratégias, ó Pai,
para que possamos estar alcançando aquelas pessoas que estão perto de nós, tão sedentas de Ti. Esteja abençoando a vida de cada missionário que já está em campo, de serviços de capelania, cada escola, Pai, que já tem um capelão. Que o Senhor possa estar abençoando a vida, sustentando o trabalho, dando estratégias, recursos e mantendo esse trabalho em cada local que esteja acontecendo, Senhor. Seja com a vida, Senhor, das pessoas que já são alcançadas por esse trabalho e aquelas vidas que ainda serão alcançadas. Que nós possamos, Senhor, ver esse trabalho crescendo, crescendo, crescendo e possamos ver vidas sendo modificadas, Senhor, porque nós, batistas, estamos nos mobilizando para indicar o caminho que salva. Este é o desejo do nosso coração, essa nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Graça e paz da parte de Jesus. A Dani falou uma palavra que muito interessante dentro de tudo que diz, prevenção. E, irmãos, estava ali falando com a Aline, uma das questões que eu gosto muito na nossa junta de missões nacionais é a ação de jovens, esses radicais, esses voluntários. A junta tem uma equipe de missionários experientes, mas também investe muito na nova geração. E quando nós, como igreja local, também entendemos isso é muito importante. Deus tem nos chamado nesse tempo para investirmos nas novas gerações, para fazermos esse trabalho de base, irmãos. Temos sonhado também em abençoar nossas crianças. Elas já estão lá atrás, muitas delas, inclusive nas quartas-feiras, aprendendo a adorar ao Senhor, bendizer ao Senhor, aos domingos recebendo da palavra de Deus. Mas nós queremos que esta igreja, que esta casa receba as crianças de nossa redondeza. Nós queremos receber nossos jovens, adolescentes e proclamar esta mensagem que está pautando o nosso coração neste mês e nesta campanha de missões nacionais. Vamos continuar adorando ao Senhor nesta noite. Estamos em pleno mês de setembro, um mês missionário. Traga a sua oferta missionária. Vamos, irmãos, em nome de Jesus, abençoar a obra missionária em nossa terra, mas também eu convido você, querido, querida, a abençoar a obra do Senhor, abençoar a igreja local, a tua igreja. Entregue teu dízimo, entregue a tua oferta, para que haja recursos, para que tenhamos mantimentos e continuemos servindo ao Senhor, proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, enquanto adorarmos nos próximos minutos, que nós também participemos financeiramente da obra do Senhor. Tanto a se dizer, tanto a se fazer, aos que caminham a sofrer sem esperança, a esta geração vou estender as mãos, de transformação aos que precisam, e assim cantando, multiplicando, eu vou abençoar.
Obrigado, Senhor, pelos dízimos e ofertas entregues. Obrigado pelo envolvimento do teu povo na obra missionária. Obrigado, Senhor, porque podemos cantar a plenos pulmões e declarar que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade que nos leva a Deus. Só Ele salva, só Ele tem poder para salvar. Só Ele pode mudar vidas, mudar a nossa vida. Então, Pai, receba o louvor do teu povo nessa noite, a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bendito seja o nome de Jesus. Abra sua Bíblia nesta noite, Evangelho segundo São João. Eu quero ler o capítulo 6 com você. João capítulo 6, a partir do versículo 60. João 6, 60 até o 69. João 6, versículos 60 ao versículo 69. O texto diz: muitos dos discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido.
Versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, porque podemos ler a tua palavra e podemos juntos refletir sobre a tua palavra hoje. Obrigado, Senhor. Receba, Pai amado, a nossa adoração no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Conturbação social, interpretações as mais diversas, tensões no coração. Capítulo 6 do Evangelho segundo São João, Jesus propõe uma mensagem transformadora, desafiadora. Ele começa esse capítulo, como nós temos compartilhado algumas vezes aqui, operando sinais, operando essas sementes que apontam para a sua divindade. Ele multiplica pães e peixes, alimentando a multidão que já havia sido alimentada por sua palavra, agora recebia pães e peixes multiplicados por ele. Ele anda sobre o mar, surpreendendo seus discípulos e mostrando a sua glória e sua soberania sobre a criação. E Jesus, então, começa um de seus sermões, uma de suas mensagens, onde ele se identifica para os seus ouvintes. Quem eram os seus ouvintes? Seus discípulos, seus seguidores e a multidão. Existem níveis. Eu gosto quando Rick Warren diz que existem níveis na realidade de uma igreja local. Existem aqueles que são os mais próximos. No colégio apostólico, dos 12, 3 são mais íntimos. Então, são os mais íntimos, o colégio apostólico, os seguidores, nesse momento por volta de 120, e a multidão, um sem número de pessoas atraídas por Jesus. E a essas pessoas, Jesus promove, Jesus proporciona a possibilidade de ouvi-lo sobre o pão da vida que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. A exemplo do maná que foi derramado sobre o povo de Israel no deserto, e esse maná saciou a fome e trouxe a possibilidade de vida para o meu povo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e eu sou o pão que alimenta, eu sou o pão que traz salvação. E parece que Jesus se empolga em alguns momentos, irmãos, em determinados discursos, a gente se empolga, e Jesus parece que se empolga e diz: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E aí, meus irmãos, há uma resistência, uma convulsão em seus ouvintes. Os fariseus, os religiosos dos dias de Jesus se revoltam, os judeus começam a murmurar, e até mesmo, irmãos, os discípulos se escandalizam, a ponto de dizerem, como nós lemos a partir do versículo 60, esse discurso é muito duro, Senhor. Quem pode resistir a esse discurso? Porque em determinado momento, e num primeiro momento, seus ouvintes associaram a sua fala à prática de religiões pagãs. Práticas estas que incitavam a algo semelhante como o canibalismo. E os seus seguidores, e muito mais a multidão, não entende. Diz: Senhor, como é que é isso? Como é que nós comeremos da tua carne? Como que nós beberemos do teu sangue? Tu sabes que num contexto judaico isso é abominação. Só que Jesus, meus irmãos, estava falando com seus discípulos, com seus seguidores,
com a multidão, que quem quisesse estar com ele deveria estar disposto a um comprometimento muito profundo e muito radical. Comer da carne e beber do sangue, e parece-me que há aqui uma ponte teológica. Jesus já está tratando e associando essa realidade, essa mensagem e esse convite também à prática da ceia do Senhor como uma ordenança, um símbolo visível de uma aliança invisível. Jesus simplesmente está dizendo: quem não comer da minha carne e do meu sangue, quem não estiver comprometido comigo a ponto de ser participante dos meus sofrimentos, isso não tem parte comigo. Ele fala no versículo 58, este é o pão que desceu do céu. E ele faz essa associação e essa explicação de que a sua vida e a sua influência no novo Israel nem se comparava ao efeito que o maná tivera no corpo daqueles judeus, da geração do Êxodo. Aquele maná matou a fome imediata, mas esse pão que desceu do céu saciará a fome d'alma. Quem come deste pão não terá mais fome, estará saciado e viverá eternamente. Jesus está falando aqui do poder de sua obra redentora, do poder de sua obra salvífica, realizada em um primeiro momento no seu corpo. Porque o cordeiro precisava ser imolado, o seu sangue precisava ser derramado, o seu corpo precisava ser moído, para que na obra sacrificial de Jesus, a salvação fosse plenamente conquistada e estabelecida. Tanto que do alto do madeiro ele declara: está terminado, está acabado, eu completei a obra. Não mais necessários são sacrifícios, mortes, outros derramamentos de sangue, porque o meu sangue basta, o meu sacrifício basta, a obra vicária realizada em mim, através de mim, basta, está consumado. E Jesus, nesse capítulo 6, faz alguns apontamentos, algumas afirmativas preliminares, preambulares, sobre o poder de sua obra salvífica na vida dos seus discípulos e em nossas vidas. Só que, meus irmãos, seus ouvintes originais não entenderam. E houve uma convulsão social naquele momento, uma dúvida generalizada. E, meus queridos, quando as pessoas não entendem muito bem, quando o ser humano não entende muito bem algumas questões, a sua primeira reação é a rejeição. Isso é dispositivo de defesa. E eu gosto desse texto porque, para mim, ele é um dos mais fantásticos para nós hoje, em pleno século XXI, porque a multidão se revolta. A multidão é muito engraçada, irmãos. E num contexto do segmento de Jesus, inseridos nessa bênção de sermos discípulos e discípulas de Jesus, nós precisamos migrar desse espaço, mais que geográfico, mais relacional, migrar da multidão para seguidores e de seguidores para discípulos. E como discípulos, buscarmos a intimidade, buscarmos a proximidade, buscarmos viver nesse lugar que cantamos. Um lugar onde há proteção, onde há acolhimento, onde há relacionamento, onde há identidade com Cristo, onde há falar com Deus e ouvir de Deus. Esse lugar que só os íntimos, que só os discípulos mais íntimos buscam, encontram e permanecem. É disso que Jesus estava falando, é só disso. Mas quem está na multidão não entende, porque a multidão está longe. A multidão não está pronta para algumas questões. E a multidão é barulhenta. A multidão fala demais. A multidão é cheia de vontade. A multidão é cheia de opinião.
E ainda hoje, como Jesus desperta as mais variadas opiniões sobre si mesmo. Ele é, sem sombra de dúvidas, a personalidade mais fantástica que esse mundo já viu. Ele é, como disse John Haggai, o inigualável Cristo. O maravilhoso Cristo, poderoso Cristo. E para conhecê-lo, meus irmãos, é interessante que não é necessário uma vasta possibilidade cognitiva, porque Ele é o Deus que se revela e se revelou plenamente, o Deus que se fez homem, mas o Deus que se revela graciosamente àqueles que têm fome e sede. Para conhecê-lo, é necessário ter fome e sede. É disso que ele está falando no capítulo 6. A multidão, logicamente, não entenderia, e até hoje a multidão não entende. Os seguidores, no versículo 60, começam a dizer, olha, esse discurso é muito pesado, não dá para suportá-lo. O coração já está abalado, vou romper com isso tudo. Eu estava depositando minhas fichas nele, mas o que ele falou aqui não faz sentido. Esse encorajamento antropofágico, como que eu vou me alimentar do corpo e do seu sangue? É absurdo. Muitos se afastam, e é interessante que Jesus fala algo no versículo 63 que precisa habitar em nossos corações. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Precisamos, irmãos, de um segmento de Jesus no poder do Espírito que gera vida em nós. É o Espírito que nos mostra a beleza do Cristo e nos aproxima do Cristo. O Senhor também diz, nesse versículo 64, eu conheço vocês, sabe? João nos mostra os sentimentos de Jesus, naquele grupo todo, Jesus sabia os diferentes tipos de pessoas, inclusive o traidor estava ali, ele sabia que dos 12, sabe, 11 fugiriam, João Marcos seguiria a média distância. Ele sabia. Só que, meus irmãos, quando chega no capítulo 6, no versículo 66, João nos faz uma afirmativa dramática. À vista disso, muitos dos seus discípulos, aqui, de quem João está falando? Das pessoas daquele grupo, entre os 100 e 120, seguidores, à média distância. Gente que não fazia parte do colégio apostólico, mas que tinha uma certa continuidade no ministério itinerante de Jesus. E muitos desses, e o texto, quando você olha no original, a palavra por abandonar tem essa força realmente de ruptura. À vista disso, muitos o abandonaram e já não andavam com ele. Vivemos, irmãos, situações que trazem conturbação para a nossa alma e que nos tentam a parar de andar com Ele. É a pior escolha que alguém pode fazer, não andar mais com Jesus. Eu já falei com os irmãos sobre esse texto aqui, mas eu gosto desse texto porque Jesus, ele gostava de pautar seu ministério por perguntas para as quais ele já tinha resposta. Algumas delas terapêuticas e a maioria delas retóricas. Por isso, ele já sabia das respostas que poderiam vir e que viriam. E nesse contexto de abandono, porque aqui, meus irmãos, eu me lembro uma vez que eu estava num dos encontros da CEPAL, a Aline estava comigo esse ano lá, e o encontro da CEPAL era um encontro que acontecia de segunda, começava segunda à noite e até sexta de manhã, e segunda, terça e quarta havia um preletor
que conduzia as pregações mais à noite, as plenárias. E nesse ano, na primeira noite, o preletor convidado estava muito nervoso. E, queridos, pregar para pastores e líderes é uma das piores experiências que existe, porque é um público mais seleto, mais exigente, e também um tanto quanto desrespeitoso, em alguns momentos. E naquela primeira noite do encontro da CEPAL, o preletor, ele é brilhante, Ziel Machado, gosto muito de lê-lo, ouvi-lo. Brilhante, Ziel. E quando as pessoas perceberam o nervosismo, Ziel estava um pouco perdido, e começamos a notar, irmãos, gente levantando e saindo, sabe, porque pastor é assim, porque líder é assim. E Deus precisa nos dar corações humildes e ensináveis, sabe? A pessoa levantando, e eu fiquei pensando assim, eu falei com a Aline, na época, Aline, eu não queria estar na pele do Ziel. Irmãos, muita gente levantando e saindo, muita gente, e dizendo, poxa vida, se foi assim na abertura, vai ser difícil aguentar os 3 dias. Gente boa, pastores, líderes, gente boa. No dia seguinte, meus irmãos, Ziel estava melhor, mais calmo, Ziel Machado, mais calmo. E ele pregou um dos sermões mais fantásticos que eu já ouvi na minha vida. Sabe? Foi um negócio marcante. Eu tenho isso gravado. Comprei o kit, que era DVD na época. O que fazer com DVD agora se você não tem mais DVD, né? E eu me lembro, irmãos, do mesmo plenário que na noite anterior se levantou e foi embora, a maioria daqueles se levantaram para aplaudir o Ziel. Porque foi uma mensagem muito boa, sabe? E bíblica, teológica, de qualidade. Eu imagino, meus irmãos, eu fiquei pensando, gente, como na segunda-feira, como deve estar sendo difícil para o pastor Ziel continuar pregando. Que as pessoas não têm misericórdia, que as pessoas se levantam, que as pessoas vão embora, sabe? E eu fiquei pensando, quando li esse texto, pensando nessa noite, sobre Jesus, vivendo a mesma situação, um monte de gente indo embora, e Jesus, meus irmãos, se você olhar para os evangelhos com atenção, a multidão sempre o seguia, porque a multidão é insaciável. Na mesma medida que a multidão é infiel, ela é insaciável. E sempre tinha muita gente em torno de Jesus com interesse no que ele podia fazer. E nesse momento aqui, eu acho que é um dos poucos momentos do ministério jesuano que há um esvaziamento. Só que Jesus é fantástico. Ele não se abala, porque ele sabia quem era. Homem Deus e Deus homem, Deus encarnado, que viera a este mundo com a missão de morrer, veio para morrer, nasceu para morrer por nós, amado do Pai. E quem é amado do Pai não precisa, não vive de aprovação da multidão. E Jesus tem coragem, irmãos, de dizer para os seus discípulos agora, vocês querem ir também? Versículo 67, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Pergunta retórica e também terapêutica, porque existem momentos em nossas vidas, irmãos, que nós temos que firmar o pé e dizer, Senhor, daqui não saio, daqui ninguém me tira, da tua presença, desse lugar de aliança contigo, desse lugar de fidelidade, desse lugar de retidão, ninguém me tira, nada me tira, nem a multidão me tira. Jesus estava provando o coração dos discípulos. E na resposta de Pedro, há essa palavra que até hoje nos acompanha, acompanhou o colégio apostólico original e nos acompanha. Senhor, para quem iremos? Você entende a beleza dessa resposta? Uma das melhores coisas na vida, irmãos,
já fiz algumas viagens na minha vida, viagens breves, nunca saí do Brasil, conheço poucos estados do Brasil. A melhor coisa da viagem é a volta. Ainda mais quando você vai sem a tua família e você tem aquele anseio de voltar para casa, para ver a esposa, para ver os filhos. A coisa mais maravilhosa é ter para onde voltar e, mais do que isso, para quem voltar. Em todas as minhas viagens eu tinha para onde voltar e, mais importante, para quem voltar. Um lugar onde eu poderia ser quem de fato eu sou e reencontrar os meus íntimos, aqueles que são meu sangue, minha carne. Uma palavra antiga, mocoshla. Os meus mocoshlas. Quem são meus mocoshlas? Aqueles que são meu sangue, a minha carne. Era isso que Jesus estava falando. Voltar. E Pedro entende isso, diz: Senhor, para quem nós iremos? Qual outra habitação teremos? Em qual presença estaremos, se só Tu tens as palavras da vida eterna? E ele encerra: e nós temos crido. Crido. Essa variação da palavra para fé, fé redentora, fé salvífica. E temos conhecido. Conhecer não é dizer oi. Conhecido de nós temos nos relacionado contigo. Temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Ou seja, a nossa experiência contigo foi para além da multidão. A nossa experiência contigo tocou nossas entranhas e mudou o nosso interior, de forma que não dá mais para sair da Tua presença. E aí estamos nós nessa quarta-feira, irmãos. O que esse texto tem a ver conosco? Convulsões as mais diversas tentam nos afastar do Senhor. Convulsões sociais. Problemas que tocam a nossa sociedade e também nos influenciam. Convulsões as mais diversas se manifestam em nossa vida para nos demover desse lugar. Avalanches de problemas que nós vivemos, problemas que afetam a família, problemas que afetam as finanças, problemas que afetam a saúde, problemas que afetam as emoções, coisas que, em certo momento, nos afastam desse lugar de pleno entendimento. Momentos que a multidão é provada e que o nosso coração é provado, porque só o coração daqueles que conheceram o Senhor, que confiam no Senhor e têm se relacionado com o Senhor, permanecem, porque entendem que é esse pão vivo que nos sustenta. Irmãos, o que nos mantém de pé a cada dia é o pão vivo que desceu do céu. O que nos mantém de pé na caminhada cristã é o pão vivo que desceu do céu. É aquele que sacia a nossa vida, e dele nos alimentamos, como diz Paulo, nele existimos, nele nos movemos, dele somos. Cristo Jesus, esperança da glória. Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu não sei se você chegou aqui nesse culto, nessa quarta-feira, pensando em dar um novo rumo para a tua vida, uma guinada na tua vida, sabe? Mas o mesmo Jesus que olhou para os discípulos, olha para nós e diz: e vocês querem também se retirar? Porque, meus irmãos, a nossa caminhada com Jesus é pautada pela aliança que temos com Ele. Eu, Senhor, eu me retirar da Tua presença? Por nada nesse mundo. Por nada nessa vida.
Porque simplesmente eu não existo longe de Ti, fora de Ti, para além de Ti. Eu não existo. Em Ti está a minha mais profunda identidade. Eu só existo em Ti. E a única coisa que eu preciso para me sustentar a cada manhã são Tuas palavras, porque só Tu tens as palavras da vida eterna. Para onde você iria nessa noite? Eu te convido nessa noite, enquanto eu refletia nesta palavra, em meu coração era muito claro convidar irmãos e irmãs para fazerem esse movimento de irem até o Senhor, de virem até o Senhor, alguns retornarem ao Senhor, porque é esse lugar de retorno, sabe? É essa experiência de voltar para casa e de voltar para o ninho, é essa experiência que a palavra diz, para onde iremos? Não é um lugar que se vai como um passeio, mas é um lugar onde nós somos plenamente. Você entende isso? Para onde iremos não é um lugar que você visita, mas é aquela realidade onde você pode ser plenamente quem você é e receber dele todo o subsídio que você precisa. Essa presença, essa resposta petrina, que precisa também hoje ser a minha resposta e a tua resposta. Senhor, para quem iremos? Não tem outro destino. Não tem outra realidade de habitação. É só na Tua presença que eu sou alimentado. É só na Tua presença que eu sou acolhido. É só na Tua presença que eu existo plenamente. É só na Tua presença que eu sei por que vivo, quem sou e para onde vou. E por que estou aqui? Para quem iremos? As palavras de vida eterna que tens para nós nos bastam, Senhor. Que estas palavras de vida eterna hoje inundem o nosso coração mais uma vez. Estamos em plena campanha de missões, convidados para dizer ao mundo: só Jesus Cristo salva. Que o tempo, que os problemas, que as convulsões sociais não nos demovam desse lugar. Muitos foram, muitos, relembre-se de João, muitos o abandonaram e já não andavam com ele. Abriram mão. Abriram mão. Não quero mais, não faz sentido para mim. Mas Pedro, funcionando como uma espécie de porta-voz dos discípulos, disse: nós não, Senhor. Aqui é o nosso lugar. Tu és o nosso lugar. Porque essa é a ideia de Paulo. Em Ti existimos, em Ti, no senhorio dele, acolhidos por sua presença, garantidos por sua obra salvífica, respaldados por seu amor, inexplicável amor. É aí que nós permaneceremos. É aqui que nós queremos ficar, Senhor. E nada vai nos afastar desse lugar. Que nessa noite a presença de Deus que está aqui, Deus está presente aqui, Deus está neste lugar. Que essa presença nos envolva, nos toque, nos acolha, nos renove, nos fortaleça, nos encoraje, nos cure, nos redirecione.
de verdade, Senhor, para quem iremos? Ainda que os montes se abalem, para quem iremos? Ainda que os problemas se agigantem, Senhor, de verdade, para quem iremos? Ainda que a decepção ou o desalento atravessem a caminhada, para quem iremos? Tu és o pão vivo que desceu do céu e nos alimenta e nos sustenta. Tu és a rocha, a pedra angular, rejeitada pelos construtores, mas que foi tomada por Deus como a principal, a pedra principal. Tu és, Senhor, a rocha sobre a qual nossa vida tem sido construída. Para quem iremos nós? Se só Tu tens as palavras de vida eterna, Tu és a nossa esperança, Senhor. Nossa esperança. Tu mudas realidades nesta vida e, sobretudo, nos garante uma eternidade redimida do pecado, do mal. Para quem iremos? Portanto, oramos, Pai. Se porventura algum irmão, algum discípulo ou discípula está cambaleante, fraco, fraca, atrás, Senhor, que o Teu amor sustente, levante, renove, para que juntos continuemos na Tua presença, porque nós somos discípulos e o nosso lugar é em Ti. Pai, receba o nosso amor nesse momento. Por favor, Senhor, receba o nosso amor nesse momento. Receba a verdade do nosso coração, Pai. Para quem iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. E de verdade nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus, o Filho unigênito de Deus. Te amamos, Senhor. Receba o nosso louvor hoje, em nome de Jesus. Amém. Oh,
É isso, Senhor. É isso. Tudo que precisamos. Tu és tudo que precisamos. Tu és a riqueza da nossa vida. Tu és o tesouro escondido em um campo que o homem encontrou e vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo. Tu és, Senhor, a alegria da nossa existência. Tu és, Senhor, primeiro, o único e o último. Tu és o nosso Senhor. Amamos tão somente a Ti. Para onde iríamos? Nem cogitamos tal possibilidade, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Essa noite fortaleça meus irmãos, Pai. Essa noite fortaleça aquele que chegou aqui cambaleante. Essa noite renove o coração do fraco e triste. Essa noite, Senhor, perdoe pecados, os nossos pecados. Nessa noite, Espírito Santo, sopra e flui a Tua vida entre nós e em nós. Porque não somos multidão, Senhor. Somos Teus amigos. Conhecemos o Teu coração. E conhecemos o Teu coração porque o Senhor quis se revelar a nós. E por isso te agradecemos. Por isso te louvamos. E declaramos o nosso amor. Receba este culto como um buquê de adoração nesta noite. Como uma oferta ao Deus permeada por nossa razão e por nossa emoção. Na integralidade do nosso ser. Em nome de Jesus, é que oramos e te agradecemos. Amém, Pai. E amém. Bendito seja o nosso Deus. É bom estar aqui, irmãos. Amém? Vale a pena estar aqui numa quarta-feira? Vale mesmo? Que bom. Louvado seja Deus. Estamos encerrando esse culto nesse momento. Breves avisos, lembretes para você. Estamos em campanha missionária, campanha de missões nacionais. No próximo dia 8 de outubro, você aparece a data, está aí, ó, projetada para você. Às 16 horas, leilão missionário. Aquele momento que só os loucos entendem. Só quem foi salvo por Jesus entende. Aquele momento que você doa e você compra um valor, não é superfaturado, não é isso, é um valor missionário. Por quê? Porque a gente entende que as ofertas missionárias, elas, vocês viram aqui hoje, na Amazônia, irmãos, as ofertas missionárias alentam o coração dos missionários. Em que sentido? Dá para servir a Deus sem comida, sem casa, sem pão para os filhos? Não dá. Não dá. E quando você envia a tua oferta, você está dizendo assim: meu irmão missionário, continue, porque nós estamos aqui sustentando, segurando as cordas, e não soltaremos as cordas. Então, queridão, guarda aí essa data, 8h10 às 16 horas. Será uma tarde de comunhão, de alegria para todos nós. Deus te abençoe, Deus te dê um restante de semana lindíssimo. Que nesses dias finais você ainda lembra do alvo de domingo, da oração que fizemos, do desafio que fizemos, que você possa nessa semana ainda, para pelo menos 3 pessoas falar do amor de Jesus.
E que nessa semana ainda a graça do Senhor te surpreenda. A graça de Deus te surpreenda. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Amém. Deus abençoe você. Até o próximo culto.